Quando Jonas deixa o escritório no fim da tarde, o céu já está tingido de um laranja cansado. Aquele tipo de cor que parece combinar com dias emocionalmente nublados. Ele caminha até o ponto de ônibus com passos tranquilos, quase automáticos, e percebe que há um estranho alívio em saber que o dia está quase acabando. É curioso como algumas pessoas lidam com o próprio aniversário como se fosse uma prova de resistência silenciosa, uma espécie de teste emocional em que o objetivo é atravessar as horas sem demonstrar qualquer expectativa. Para quem vê de fora, parece indiferença, mas na realidade é autopreservação. É uma forma de não se decepcionar. Jonas chega em casa e encontra tudo exatamente como deixou pela manhã. A chave pendurada no prego torto da parede, a caneca esquecida sobre a mesa, o cheiro discreto de café velho no ar. Ele liga a luz, que demora alguns segundos para aquecer, e senta no sofá. Nesse momento de silêncio, a quarta chamada se insinua quase naturalmente na narrativa. Quantas vezes você já transformou o próprio aniversário em um dia normal, apenas para evitar admitir que gostaria que alguém tivesse lembrado? Esse questionamento ecoa em muitos adultos que perderam, ao longo da vida, aquele senso de encantamento que costumam carregar quando são crianças. O aniversário deixa de ser sobre magia e passa a ser sobre expectativas frustradas, gentilezas ausentes e promessas que ninguém cumpre. Enquanto deixa o celular carregando na tomada, Jonas percebe uma notificação piscando. Um amigo distante, alguém com quem ele mal conversa há meses, enviou um áudio rápido, daqueles gravados sem muito cuidado, desejando parabéns. A mensagem é sincera, mas apressada. Ele escuta, sorri um sorriso quase involuntário, mas não responde imediatamente. Não porque não queira, mas porque não sabe exatamente o que dizer. Desde quando ele se tornou alguém tão desconectado da própria celebração? Talvez desde o dia em que percebeu que, para muita gente, lembretes de aniversário são apenas gatilhos automáticos disparados por aplicativos. E não há nada de errado nisso, mas também não há nada de emocionalmente significativo. A noite avança devagar, como se o tempo soubesse que Jonas não está com pressa. Ele decide preparar um jantar simples: arroz, legumes e algum pedaço de carne que já estava na geladeira. Enquanto cozinha, pensa na forma como muitas pessoas cresceram, ouvindo que aniversários eram momentos especiais, mas também cresceram enfrentando realidades que contradiziam essas promessas. Alguns tiveram festas que nunca vieram. Outros ouviram: "Eu não pude comprar nada esse ano." Outros tiveram que dividir a atenção com problemas maiores, urgências maiores, tristezas maiores. Assim, o cérebro aprendeu a se proteger. Quanto menos esperado, menor o impacto. E esse aprendizado se transforma em hábito. Depois do jantar, Jonas decide fazer algo que sempre faz: assistir a um filme antigo, no catálogo que conhece de ponta a ponta. Ele escolhe um drama suave, daqueles que não despertam grandes emoções, apenas acompanham o fluxo da noite. Ele assiste com atenção meia presente, como quem observa a vida de personagens que parecem sentir mais do que ele permitiu sentir hoje. E é nesse ponto que surge a quinta chamada do roteiro. O que você perdeu no caminho que te fez acreditar que seu dia não merece ser celebrado? Essa pergunta não é sobre festas, presentes ou mensagens cheias de emojis. É sobre valor pessoal, sobre como às vezes permitimos que o mundo nos convença de que não somos importantes o suficiente para sermos lembrados. E quando internalizamos isso, começamos a nos retirar emocionalmente de tudo o que deveria ser significativo. Por volta das 9 da noite, o celular vibra mais uma vez. Desta vez, é um colega de trabalho enviando uma mensagem tardia, perguntando sobre um arquivo. Jonas responde rapidamente, e antes de fechar a conversa, o colega adiciona um: "Ah, e parabéns aí, vi sua data ali na intranet." Quando lê isso, Jonas sente um peso estranho. Não é alegria, não é incômodo, é apenas um lembrete de que a vida real não funciona como os filmes em que as pessoas aparecem com bolo, velas e abraços inesperados. A vida cotidiana é prática, funcional, fria, e tudo bem. Mas também é nessa frieza que muitas pessoas aprendem a diminuir seus próprios marcos pessoais. Ele desliga o celular e vai até a janela, observando as luzes dos prédios ao redor. Em algumas janelas, há movimento, famílias jantando, casais conversando, crianças correndo. Em outras, a mesma solidão silenciosa que ele já conhece tão bem. É nesse momento que uma memória distante retorna. Ele se lembra do aniversário de 23 anos,
quando decidiu passar o dia sozinho na praia, apenas caminhando à beira do mar. Na época, achou isso libertador, mas agora, olhando em retrospecto, percebe que aquela escolha não foi sobre liberdade, mas sobre fuga. Uma fuga discreta, mas ainda assim, fuga. A sexta chamada surge como uma reflexão inevitável. Quantos aniversários você transformou em normalidade apenas para evitar encarar sua própria vulnerabilidade? Esse é um ponto crucial na psicologia das pessoas que deixam a data passar despercebida. A questão não é desinteresse, mas sim a dificuldade de se ver como alguém digno de atenção. Quando você se acostuma a pensar que não merece, celebrações passam a parecer desconfortáveis demais, exageradas demais, distantes demais da sua realidade emocional. Por volta das 10h30, Jonas decide tomar um banho quente. A água escorrendo pelo rosto traz um alívio simples, quase terapêutico. No vapor do banheiro, ele se pergunta silenciosamente por que ainda sente aquele pequeno aperto no peito, mesmo tentando se convencer o dia inteiro de que não liga para aniversários. A verdade é que ninguém é totalmente indiferente a essa data. Mesmo quem tenta fugir dela sente alguma coisa, seja uma memória boa ou ruim, seja uma expectativa ou um desapego mascarado, seja uma vontade tímida de ser lembrado ou um medo profundo de não ser. Há pessoas que passam o ano todo esperando por uma data, contando os dias como se fosse um marco emocional, um lembrete da própria existência. E há outras que fazem exatamente o contrário. Permitem que o próprio aniversário se transforme em um dia banal, quase invisível, como se fosse apenas mais uma segunda-feira cansada ou uma quinta-feira arrastada. Esse tipo de pessoa não sente a urgência de comemorar, não vê necessidade em rituais e, muitas vezes, acredita que não merece a atenção que outras pessoas dão a essa data. É aí que começa a história de Jonas, um homem de 30 e poucos anos que aprendeu cedo demais a passar por cima do próprio nome no calendário. Hoje, ele acorda sem nenhum aviso emocional de que algo especial deveria estar acontecendo, como se a própria memória tivesse decidido poupar energia. Ele levanta da cama, com o mesmo peso de sempre, olha pela janela, o mesmo céu pálido que costuma ver ao sair para trabalhar, e sente o mesmo silêncio que sempre acompanha suas manhãs. E nesse silêncio, há uma estranha sensação de normalidade. Não é tristeza, não é raiva, não é frieza. É apenas uma espécie de anestesia emocional, como se seu aniversário não tivesse qualquer significado prático. A primeira chamada que surge no roteiro é essa. Quantas vezes você já fingiu que o dia do seu aniversário não importava só para evitar a sensação de vazio? Jonas não faz esse tipo de pergunta a si mesmo. Ele simplesmente veste a camisa, ajeita o relógio no pulso e segue para o trabalho. Pelo caminho, percebe que uma senhora distribui pequenos panfletos sobre um evento comunitário e um grupo de estudantes passa correndo para não perder o ônibus. Nada, absolutamente nada, indica que aquele dia deveria ser diferente. Ao longo da manhã, sua rotina continua como sempre. Ele responde e-mails, revisa planilhas, participa de uma reunião que poderia ter sido um parágrafo no chat interno da empresa e acompanha de longe as conversas animadas de colegas que planejam viagens, festas, encontros e até jantares que parecem ser importantes para alguém. Enquanto isso, ele permanece ali, presente fisicamente e ausente emocionalmente. Ninguém percebe que é o aniversário dele, e Jonas não faz o menor esforço para avisar. Não porque esteja esperando que alguém lembre, ele realmente prefere que ninguém lembre. Lá no fundo, existe essa crença silenciosa, quase automática, de que falar sobre seu próprio aniversário é o mesmo que pedir por atenção ou reconhecimento. Ele nunca se sentiu confortável com isso, e talvez por isso tenha aprendido a esconder a própria data, como quem esconde um defeito. A segunda chamada surge nesse ponto. Por que algumas pessoas têm medo de admitir que gostariam de ser lembradas? Esse é o tipo de pergunta que dói no peito de quem aprendeu a fingir que não precisa de nada para não correr o risco de não receber coisa alguma. Jonas, por exemplo, se acostumou a viver em uma espécie de zona neutra emocional. Ele não celebra e também não sofre, apenas passa. E passar, de certa maneira, virou seu modo de sobreviver. Mas nem sempre foi assim. Quando tinha 11 anos, Jonas se lembrava de esperar ansiosamente pela manhã do aniversário. Lembrava-se dos bolos simples que sua mãe fazia, das velas tortas que sempre insistiam em apagar antes da hora, e da alegria quase infantil de acreditar que o mundo inteiro poderia ser um pouco mais gentil naquele. Mas a vida
como quase sempre, tratou de empurrar responsabilidades, dificuldades e, principalmente, uma coleção de frustrações que foram apagando esse brilho. Ano após ano, ele foi percebendo que os aniversários deixavam de ser sobre ele e se tornavam sobre expectativas alheias. As pessoas queriam festas, queriam fotos, queriam encontros, queriam demonstrações. E Jonas, que nunca lidou bem com pressões sociais, começou a se afastar. Primeiro, deixou de comemorar. Depois, deixou de contar. Por fim, deixou de sentir qualquer diferença. A tarde chega, e com ela chega também uma sensação de leve cansaço, como se o dia estivesse se arrastando mais do que o normal. Jonas decide sair para almoçar sozinho, como faz quase sempre, e escolhe um restaurante barato que fica na esquina do escritório. Ele senta, pede a comida de sempre e observa as pessoas ao redor. Um casal discute baixinho. Um pai tenta entreter a filha pequena com desenhos no guardanapo. Dois adolescentes parecem estar planejando a próxima aventura da escola. Todos ali vivem pequenas histórias, momentos que talvez mereçam ser lembrados. Ele, porém, sente que está apenas atravessando o dia, quase como se estivesse assistindo a própria vida de fora. A terceira chamada aparece nessa passagem. Em que momento da vida você começou a se tratar como alguém que não merece ser celebrado? Essa pergunta pesa, mesmo que Jonas não a verbalize. Ela pesa porque a resposta é difícil de encarar. Muitas pessoas que tratam seus aniversários como dias comuns fazem isso não por desapego, mas por proteção emocional. É mais fácil lidar com um dia normal do que com um dia que deveria ser especial e acabou não sendo. É mais fácil fingir que não importa do que admitir que, no fundo, importa sim, e muito. Enquanto termina a refeição, Jonas recebe uma mensagem da irmã, a única pessoa que nunca deixou de lembrá-lo. Não é um texto longo, não é uma grande declaração, apenas um feliz aniversário, mano. Espero que seu dia esteja leve. Ele lê, sorri discretamente e responde com um agradecimento curto. Ele aprecia a lembrança, mas não sabe exatamente como lidar com ela. A verdade é que a mensagem desperta algo que ele tentou ignorar o dia inteiro. A sensação de que, mesmo tentando, ele não consegue tornar aquele dia totalmente indiferente. Há sempre um pequeno ponto dentro dele que insiste em sentir. Voltando ao trabalho, Jonas passa o resto da tarde resolvendo pendências, revisando documentos e tentando se distrair para não pensar demais. Mas quanto mais o dia avança, mais ele percebe que algo dentro de si está inquieto. É uma inquietação suave, quase imperceptível, mas que insiste em crescer. E essa inquietação nasce da pergunta mais dolorosa de todas. Será que eu realmente não me importo com meu aniversário? Ou será que só aprendi a fingir que não me importo? Ele veste uma camiseta confortável, prepara um chá e volta para o sofá. Olha para o relógio. Ainda faltam alguns minutos para a meia-noite. Ele decide esperar o dia terminar acordado, como se fosse simbolicamente importante ver o aniversário se apagar diante dele. Um ritual silencioso, quase íntimo, quase triste, mas ao mesmo tempo reconfortante. É como se ficasse mais leve ao fechar o dia por conta própria. Quando o ponteiro do relógio marca o fim do dia, ele solta um suspiro longo, como quem finalmente concluiu uma etapa que não queria enfrentar, mas enfrentou. E ali, sozinho, ele sussurra para si mesmo algo que não dizia há anos. Feliz aniversário, Jonas. Não é uma grande celebração. Não há música, não há velas, não há bolo, mas há reconhecimento. E às vezes, esse é o primeiro passo para recuperar algo que foi perdido. Quando Jonas desperta na manhã seguinte, o quarto está silencioso, iluminado apenas por uma fresta de luz que atravessa a cortina mal fechada. É curioso como o dia depois do aniversário costuma carregar uma sensação própria, quase como um eco emocional. Para muita gente que deixa essa data passar como se fosse só mais uma, o dia seguinte é ainda mais simbólico do que o próprio aniversário. É como se a vida perguntasse baixinho: e aí? Passou. E agora? Jonas respira fundo e fica alguns segundos deitado, observando o teto. O silêncio não pesa, mas também não acolhe. É apenas o mesmo silêncio de sempre, aquele que acompanha adultos que aprenderam a diminuir as próprias expectativas ao longo do tempo. Ele se levanta devagar, faz seu café habitual e se senta à mesa. Ao pegar a primeira xícara, percebe que o gesto automático tem um sabor diferente, talvez por saber que ontem passou quase sem deixar marcas externas. E essa percepção o faz refletir sobre algo importante.
Quando tratamos o próprio aniversário como um dia qualquer, a mensagem que enviamos a nós mesmos não é de desapego, como muitos acreditam, mas de neutralização emocional. É como se disséssemos: não espere nada, não peça nada, não incomode, não deseje. E viver assim por muitos anos tem um custo silencioso. Enquanto bebe o café, Jonas se lembra de uma conversa antiga com uma colega de curso que dizia que o aniversário dela era o dia preferido do ano. Ela preparava a própria festa, comprava o bolo, decorava a casa, mandava convite até para quem não compareceria. Na época, Jonas achou isso exagerado, quase uma tentativa desesperada de chamar atenção. Hoje, porém, entende o contrário. Era autocuidado, era compromisso com a própria importância. Era a forma dela de dizer ao mundo, e principalmente a si mesma, que sua existência merecia ser celebrada. E agora ele percebe que talvez tenha passado anos demais acreditando que esperar uma celebração era infantil, quando na verdade era humano. Ele deixa a xícara na pia e se senta no sofá, passando os dedos pelo rosto, ainda marcado pelo sono. A sétima chamada do roteiro surge exatamente aqui, natural e inevitável. Em que momento da sua vida você começou a acreditar que comemorar seu próprio aniversário era pedir demais? Essa pergunta não procura culpados, mas consciência. A maioria das pessoas que tratam o aniversário como só mais um dia não o faz por maturidade, mas por proteção emocional. É um mecanismo de defesa tão comum que se normaliza. E normalizado, vira identidade. Enquanto isso, o dia segue seu ritmo lento. Jonas decide arrumar a casa, não por obrigação, mas porque sente que há algo simbolicamente necessário em reorganizar pequenos espaços depois de um dia tão silencioso. Ele dobra roupas, ajeita objetos fora do lugar, passa um pano na mesa. E enquanto faz isso, percebe que o simples ato de colocar ordem no ambiente traz uma sensação leve de reconexão consigo mesmo. É quase como se, ao arrumar o que está fora, algo dentro dele também se reencaixasse. Em um momento de pausa, ele pega o celular e lê novamente algumas mensagens rápidas que recebeu no dia anterior. A de áudio, a curta do colega da empresa, a notificação automática da loja onde fez cadastro anos atrás. Jonas sorri de forma pequena, mas verdadeira, e sente que algo mudou. Não é que o aniversário se tornou importante de repente. É que ele percebeu que sua relação com essa data talvez tenha sido construída sobre cicatrizes, não sobre escolhas. E reconhecer isso é o primeiro passo para a eventual transformação. Ele decide fazer algo inesperado. Abre o bloco de notas do celular e escreve uma frase curta, quase tímida, quase reveladora. No próximo ano, quero fazer algo especial para mim. Ele não sabe ainda o que isso significa, nem como será, nem se vai ter coragem de colocar em prática. Mas o simples fato de registrar essa intenção já é um avanço imenso para alguém que por tantos anos deixou o próprio aniversário passar despercebido. Esse gesto é uma quebra de padrão, uma semente. Ao longo da tarde, Jonas sai para caminhar. As ruas estão movimentadas, mas ele não presta atenção nas pessoas ao redor. Está imerso na própria história. A oitava chamada do roteiro aparece nessa caminhada. E se, daqui para frente, você escolhesse celebrar sua vida, não porque esperam isso de você, mas porque você merece ser celebrado? Essa reflexão não é sobre festas grandiosas, é sobre marcar a própria existência com pequenos rituais de amor próprio, sobre se permitir sentir orgulho da própria trajetória, ainda que ninguém mais olhe para ela com atenção. Enquanto caminha, Jonas percebe que as árvores balançando ao vento, as crianças brincando no parquinho, o cachorro que passa correndo, tudo parece mais vivo do que ontem. Não porque algo aconteceu fora dele, mas porque algo começou a se mover dentro dele. Ele passa em frente a uma padaria e, sem pensar muito, decide entrar. Compra um pedaço de bolo simples, desses que ficam perto do balcão. Não é uma celebração, é apenas um gesto. Mas quando sai da padaria segurando aquele pedaço de bolo, sente algo quase simbólico, como se estivesse, silenciosamente, resgatando a criança que um dia vibrou ao soprar velas, mesmo que ninguém mais lembre disso. Já em casa, ele coloca o pedaço de bolo no prato e come devagar. Não há velas, não há canto, não há registro, só há presença. E no fim das contas, talvez seja isso o que muitos adultos esquecem. Que aniversário não é sobre festa, é sobre presença. Presença consigo mesmo, com suas dores, suas vitórias, seus medos, suas renovações
Jonas sente uma leveza estranha, como se um nó antigo tivesse sido desfeito sem esforço. Quando a noite chega novamente, ele se sente diferente. Não resolvido, não transformado, apenas diferente. Uma diferença suave, quase imperceptível, mas que ele sabe que está ali, como se algo tivesse, finalmente, sido devolvido ao seu lugar. E assim, o dia termina não com festa, mas com consciência. Não com euforia, mas com reconciliação. Jonas percebe que talvez nunca tenha sido sobre não gostar de aniversários, mas sobre não saber como lidar com a possibilidade de ser celebrado. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ele se permite considerar que merece isso.